Senhor cada vez mais e mais, Jesus. Nós queremos engrandecer o nome do Senhor e te exaltar. Que essa palavra significa a forma da reunião. Então, numa reunião, uma boa reunião religiosa evangélica, o que tem? O que contém uma boa reunião religiosa evangélica? Contém cânticos. Não contém? Contém o que mais? Orações. Uma boa reunião religiosa evangélica contém cânticos, orações. Contém o que mais? Leitura da Bíblia. Uma boa reunião evangélica religiosa contém leitura da Bíblia. Contém o que mais? Pregação. O que mais contém uma boa reunião evangélica religiosa? Hein? Oferta, dízimos, ofertas. Uma boa reunião evangélica religiosa contém isso aí. E mais alguma coisa, o que mais contém? E se for melhor reunião religiosa evangélica, vai conter até testemunhos pessoais. Não é? Tudo isso contém uma boa reunião religiosa evangélica. A gente imagina que servir ao Senhor, ministrar a Ele, é ter todos estes elementos numa sequência, seja numa ordem igualzinho, permanente, seja numa ordem diferenciada um dia ou outro, com mais criatividade aqui ou ali. E então, isso é adoração ao Senhor, isto é ministração a Ele. Amados, isso não é adoração coisíssima nenhuma. Isso não é servir ao Senhor. Cantar não é adoração. Orar não é adoração. Ler a Bíblia não é adoração. Pregar não é adoração. Ensinar não é adoração. Ofertar, dizimar não é adoração. Dar testemunho não é adoração. Isso tudo é atividade. A adoração só existe quando estiver no Espírito. Se não houver no Espírito, essas coisas não significam nada. Mas sabem, elas podem se tornar maneiras através das quais se expressa a adoração. Cantar pode ser uma forma, orar pode ser uma forma, ler a Bíblia também pode, pregar o que está nela, ofertar pode ser, testemunhar pode ser, mas em si mesmo não é. Quando Moisés dizia que iam ao deserto para servir ao Senhor, para apresentar oferta a Ele, oferta agradável a Ele. E aqui em Atos 13 diz que este grupo de profetas e mestres em Antioquia estavam servindo ao Senhor e jejuando. Então disse o Espírito Santo, era tão real a oferta que eles faziam ao Senhor, que o Espírito Santo estava junto com eles. E eles ouviam o Espírito Santo. Aqui não diz como o Espírito Santo disse. Não diz que se ouviu uma voz do céu. Não diz que alguém correu e disse, eu acabei de ter uma visão, uma revelação. Não diz que ninguém teve uma impressão. Simplesmente diz que em fazendo isto, o Espírito Santo falou. Disse o Espírito Santo, de que maneira? O texto não fala. Mas, tão importante quanto a revelação de que o Espírito Santo lhes falou e eles entenderam que era o Espírito Santo, e o restante do processo que desencadeia a partir daí, fica muitíssimo evidente que de fato foi o Espírito Santo quem lhes falou. E logo em seguida fala a segunda vez que o Espírito Santo os enviou. No verso 3 diz, então depois de jejuarem,
antes, seguindo 2, o que o Espírito Santo falou para eles? Que foi que ele falou? Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. O Espírito Santo chamou. Então, depois de jejuarem novamente, e orarem, puseram sobre eles as mãos e os despediram. Assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram. O contexto onde eles estavam era este: servindo eles ao Senhor e jejuando. Servir ao Senhor não é o que a gente faz na reunião. A palavra servir aí é a palavra para adoração, no sentido concreto, prático, correto, é aquilo que Deus aceita. Em português a gente fala de culto, mas o termo comum usado tanto em espanhol quanto em inglês vocês sabem que é serviço. E eles usam o termo para falar de culto a partir desse que está. Serviço. Vamos ao serviço, servir ao Senhor. Eles não têm vantagem sobre nós com o uso da palavra serviço, e nem nós com a palavra culto, com relação a eles. Mas a palavra serviço, na relação com Deus, é o culto. E o que significa isso? Em termos bem práticos, seria como servir à mesa dele, trazer os alimentos, os suprimentos para o Senhor. Servindo eles ao Senhor. A gente imagina que servir é fazer coisas. É claro que vai incluir, mas na palavra do Senhor, o ministrar a Deus, adorá-lo, servi-lo, só acontece por dentro, no Espírito. Eu posso fazer a coisa correta. E esta coisa correta, que faz parte de uma boa reunião religiosa evangélica, que é cantar, né? O que mais que a gente disse? É cantar, o que mais? Ler a Bíblia, faz parte de uma boa reunião religiosa evangélica, o que mais? Orar, fazer orações, faz parte de uma boa reunião religiosa evangélica, o que mais? Pregar o que se leu da Bíblia, o que mais? Ofertar, dizimar, tudo faz parte, e até o testemunho faz parte de uma boa reunião evangélica, mas nada disso em si mesmo é oferta ao Senhor. Só oferta quando está no Espírito. Quem disse isto? Ele, Jesus. Ele diz: o Pai procura adoradores, o Pai procura servidores, o Pai procura serventes que o sirvam em espírito e em verdade. Mas como é que a gente pode chegar a ministrar ao Senhor, a adorá-lo em espírito e em verdade? Como que nós poderemos fazer tudo isto que faz parte de uma boa reunião evangélica, religiosa, chamada de culto? Como poderemos fazer tudo isto que compõe o culto evangélico, ou seja, uma boa reunião religiosa, sem que isto seja simplesmente uma manifestação religiosa? Fazendo com que estas coisas, de fato, sejam oferta ao Senhor, sejam serviço ao Senhor, seja ministrar a mesa do Senhor. E é claro, o faraó não podia entender que Moisés dizia que o povo haveria de sair do Egito e ir ao deserto para servir Deus ali. E ele argumentava: por que não pode servir aqui? Que Deus que precisa que vocês vão ao deserto para isto? Ele não entendia. E servir, ministrar a ele. E agora, dê uma olhada no que eles fizeram no deserto logo na saída. A oferta. Ministrar ao Senhor. Mas como sermos guardados de fazermos destas expressões que dão realidade às nossas reuniões, que chamamos de culto, fazer destas expressões de fato serviço, ministração
oferta, adoração ao Senhor. Só existe uma maneira. Estas coisas podem estar